Paz, meus irmãos, vamos hoje começar uma série que eu vou falar um resumo geral, uma visão panorâmica, bem sucinta, tá? Sobre alguns livros da Bíblia. Vamos começar primeiro com os evangelhos, começando do livro de Mateus. As três questões principais aqui do livro, objetivo, né? Que é bom você decorar isso. Narrar a vinda de Jesus, Jesus veio à Terra, certo? Narrar o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e mostrar a autoridade de Jesus. Então, esses são os três principais fatos objetivos do livro de Mateus, certo? Aí, continuando, aqui que você vai ver o geral do livro. Ele foi escrito cerca de 60 a 70 anos depois de Cristo. O autor é Mateus, aqui no versículo você vai ver, Mateus 9, 9 10, é o relato. Mateus também era chamado de Levi, ele era filho de Alfeu, irmão de Tiago, que também era um discípulo. Ele era um publicano. O que era um publicano? É um cidadão que cobrava impostos na época. Eles eram odiados, porque eles eram contratados pelos romanos para cobrar, para ficar responsável pelos impostos dos judeus. Então era um judeu cobrando imposto de judeu. E só que eles pegavam propina em cima disso. Não muito diferente do que acontece hoje, né? Mas vamos lá. Ele pregou para os judeus, ficou durante 15 anos. Lembrando que depois ele abandonou, tá, essa profissão. Pregou, foram mais ou menos uns 15 anos pregando para os judeus. Depois ele pregou também na região da Etiópia e em outros países posteriormente. Você vai ver esse relato em Atos 2:43. O tema do livro é Jesus, o Messias e Rei. Certo? Então ele está mostrando aqui Jesus como o Messias prometido aos judeus. Quem são os personagens que você vai encontrar nesse livro? Jesus, vai falar de Jesus, João Batista. O que é o João Batista? João Batista vem de João que batizava. Tá? Então essa é a ideia de João Batista. Pilatos, que foi condenando Jesus, os discípulos, as multidões e religiosos, que sempre estavam ali tentando prejudicar Jesus de alguma forma. Público-alvo desse livro, para quem que Mateus escreveu esse livro? Para judeus recém-convertidos. Eram judeus que tinham a sua religião, né, do judaísmo, e tinham se convertido ao cristianismo. Então eles precisavam saber os preceitos básicos da história da religião. Sinótico. O que é sinóticos? São livros que contêm histórias em comuns. Então, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas têm uma grande quantidade de histórias em comum, só que contadas por uma visão diferente. Quais visões? Essas aqui. Ó. O evangelho de Mateus conta a história de Jesus mostrando ele como um leão, ou seja, isso aqui chama tetramorfo, esses animais. Que é o leão? O leão é rei. Então, mostrando para os judeus que Cristo era o rei, o Messias prometido, o rei da tribo de Judá, que é o Cristo que viria. Em Marcos, ele vai mostrar ele como um boi, ou seja, servo, que a ideia era mostrar Cristo aos romanos, certo? Em Lucas, ele mostra Cristo como homem, que a ideia aqui é apresentar Cristo para os gregos, certo? Em João, Cristo como Deus, então por isso que mostra ele como águia. A ideia é mostrar geral, para a igreja em geral, certo? Um esboço bem mesmo detalhado aqui. Vou dividir o livro em duas partes. A primeira parte é o anúncio do Messias, certo? Ó, o Messias veio aí agora. Nasceu, o que ele fez, o que rolou aí, tudo isso. Do capítulo 1 ao 7. Do 8 para frente mostra o povo rejeitando Cristo. Depois ele ressuscitando também. São 28 capítulos. Três questões que são importantes para que vocês respondam isso aqui, ó. Quais são os três assuntos centrais do livro de Mateus? Eu vou dar a cola aqui, ó. Tá aqui em cima. 2. Qual ótica Mateus escreve Jesus? Como rei, ou leão, né? Qual o público-alvo? Judeus recém-convertidos. Já dei a resposta aqui, né? Mas é bom vocês fazerem, no caso, deixar esse resuminho, pelo menos essas três perguntas num caderno em algum lugar, para consulta posterior. Ok? Até o próximo vídeo.